Quando tem uma carga horária que seja confortável para aquele funcionário trabalhar, ele vai se sentir valorizado. Logo, o ambiente vai ser melhor. É o objetivo de todo mundo, né? Trabalhar é pouco e ganhar muito. Então, quando você contrata um plano de saúde para seu funcionário, você diminui a quantidade de faltas. Quer ficar grávida? Faça um plano de saúde hoje, o ano que vem fique grávida. Não é isso? Não são 300 dias? Claro que tem médicos que deixam muito a desejar. Mas eu acredito sim que dá para ter um bom atendimento pelo plano de saúde. Há 16 anos, Tiessa Meira, com uma trajetória baseada no compromisso com a saúde e bem-estar, vem oferecendo as melhores soluções no dia A, Dia dos Negócios, quando se fala em saúde para os colaboradores, assim proporcionando segurança para líderes e suas equipes. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano no Brasil, e hoje iremos falar como ter mais segurança e bem-estar no seu dia a dia, no seu dia a dia da sua empresa, com seus colaboradores. Eu sou Vitor Mesquita, host aqui do Lamparina Cast, estou com meu amigo Fábio Gabriel e hoje trouxemos uma convidada expert nesse assunto, onde ela vai trazer diversas dicas de como a gente, de fato, no nosso dia a dia, a gente ter mais conforto, mais segurança, mais bem-estar, porque quando a gente está seguro, quando a gente se sente mais seguro, a gente até performa melhor, a gente até vive melhor, mais feliz. Então, mas antes de começar, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho que a gente já está começando. É isso, mais um Lamparina Cast para você que vem nos acompanhando com centenas já de episódios, né, Vitor? E hoje, um episódio especial, como todos os nossos episódios são especiais, e ela está aqui hoje, Tiessa Meira, é isso? Isso mesmo. Especialista em segurança e bem-estar e também plano de saúde, né? Exatamente. Vamos tirar muitas dúvidas aí de plano de saúde, que às vezes é uma pressão muito forte. Aquele que quer escolher um plano de saúde, às vezes fica perdido, né? Ou vai no coletivo, ou vai no familiar, ou vai no individual. Então a gente vai conversar muito hoje. Bem-vindo ao Lamparina. Muito obrigada, gente. Tiessa, eu vou começar com a pergunta. Vale a pena ter um plano de saúde? Vale muito a pena. Na verdade, hoje, antigamente podia-se dizer que era um luxo ter um plano de saúde. Sim. Se for colocar nos dias de hoje, é uma necessidade. Porque um plano de saúde hoje, ele te dá qualidade de vida, ele te dá um bem-estar, ele te dá uma segurança de que se você precisar, no momento mais vulnerável, você vai ter um atendimento de qualidade, porque contar com a rede pública, infelizmente, não dá. Difícil. Tem muita gente que fala assim, mas então eu vou guardar o dinheiro todos os meses, e se um dia eu precisar, eu não preciso, eu sou jovem, eu sou saudável, eu não preciso. E aí, se um dia eu precisar, eu vou lá e eu já tenho uma reserva. Pode acontecer de a pessoa realmente precisar para uma consulta, alguma eventualidade. Mas acontecem casos de pessoas que entram acamado numa cama, desenvolvem um câncer, coisas assim mais sérias, aí eu sento e choro com a pessoa, porque o plano de saúde, na verdade, ele é uma prevenção. Você paga um plano de saúde igual seguro de carro. Você Isso. paga um plano de saúde para não usar. Né? Mas se um dia precisar, você tem ali uma cobertura. Porque seja para uma consulta, um exame, internação, uma UTI, aí é o momento que a pessoa mais precisa. Muitas vezes vende em casas e não consegue pagar. E como escolher o melhor plano? Eu já ouvi assim que tem plano coletivo, plano individual, plano familiar. Você pode esmiuçar pra gente, sem carência. Pode falar algumas coisas pra gente, Com participação, quer dizer. pra gente aprender um pouco mais. Certo. Hoje o plano de saúde, existem, como vocês perguntaram, existem várias vertentes. Tem o plano de saúde pessoa física, jurídica e o coletivo por adesão. O plano de pessoa física hoje ele é a melhor opção que tem, porque é aquele que dá de fato o respaldo pela ANS, o reajuste à ANS que estipula, e o cancelamento é aquele que só se cancelar ficar 60 dias ali sem efetuar o pagamento do plano ou solicitar o cancelamento vai ser cancelado. Agora, o plano de pessoa jurídica, ele hoje seria ali a opção mais barata, digamos assim. É a opção que hoje, com
2 vidas, você já consegue fazer um plano de saúde empresarial, sendo para você, para sua família. E então vale muito a pena. No caso, aumenta a quantidade de opções. Infelizmente, o plano de pessoa física não tem mais as mesmas opções que tinha antigamente. Sim. E o jurídica tem opções muito melhores. Por exemplo, um Bradesco, Sul América, Amil. As maiores operadoras hoje, elas estão comercializando no plano de pessoa jurídica. Existem empresas hoje que, na verdade, planos de saúde que têm o seu hospital próprio? Na verdade, é uma tendência das operadoras de plano de saúde estarem com os seus hospitais. Está sendo desenhado hoje em Brasília, por exemplo, a Apvida tem a sua rede verticalizada, Medicênio tem a sua verticalizada, que é sua rede própria, a Amil tem a rede ímpar. Então, cada operadora está se desenhando para diminuir os custos, que também são prejuízos grandiosos. De custo, né? Exatamente. Então, é uma tendência de mercado as operadoras estarem fazendo a aquisição de hospitais e redes próprias. Não quer dizer que vai atender somente na sua rede própria, mas para diminuir os custos e dar uma qualidade até melhor de atendimento, sim. Quando o empreendedor, quais são os benefícios para ele investir no plano de saúde para os colaboradores dele? Então, tem a segurança de que você está dando para o seu colaborador. Se o seu colaborador estiver precisando de um atendimento, ele não vai para uma rede pública, ficar lá dias e dias numa rede de hospital e muitas vezes não ser atendido. Muitas vezes o colaborador vai faltar ao trabalho, vai faltar e não vai num hospital para sanar aquele problema e vai postergar o problema muito mais à frente. Então, quando você contrata um plano de saúde para seu funcionário, além dele se sentir valorizado, você diminui a quantidade de faltas do seu funcionário e ele se sente valorizado por você estar pensando nele. Além disso, é uma forma de você trazer talentos novos. Porque quando muitas vezes a pessoa vai buscar por um emprego, ela vai também querer saber dos benefícios que aquela empresa pode dar para ela, para sua família. É um chamariz, digamos assim, né? Isso. É uma forma... E qual é o melhor plano? Como que a pessoa jurídica, a empresa, escolhe o melhor plano? Esse adequa à minha empresa. Pelo número de funcionários? Então, depende... Existem várias opções de planos. Sim. Vai depender de acordo com o perfil da empresa. Tem empresa que vai buscar hoje um plano de saúde coletivo por adesão, ou, no caso, com coparticipação, porque é uma forma de controlar o uso do funcionário no plano de saúde, porque tem aquele funcionário que faz o uso abusivo, né, do plano de saúde, então é uma forma de controlar melhor a utilização e dar o benefício. E vai depender da rede credenciada. Vai ser de acordo de onde os funcionários moram, ou então de acordo com a empresa. Por exemplo, a empresa na Asa Sul procurar por ambientes ali mais próximos para até dar um respaldo para o funcionário, até mesmo mais próximo de casa, e assim dar o melhor atendimento. Então, vai depender do porte da empresa, do que a pessoa procura. Existe uma correlação, digamos assim, com a saúde mental e o desempenho do funcionário com a empresa? Existe sim, porque, por exemplo, quando uma pessoa tem um plano de saúde e que a empresa lhe dá, muitas vezes a pessoa está passando por dificuldades, mas o próprio dono, o chefe, pode induzir os funcionários a fazer, por exemplo, o uso de terapias. Sim. O ambiente ali que você trabalha, ele ajuda muito. Então, ou aquele ambiente vai te ajudar a elevar a performance, ou vai te detonar. Então, quando a empresa ela busca incentivar no bom ambiente, vai incentivando o bem-estar do seu funcionário, seja em terapia, seja em palestras, seja em exercícios de equilíbrio, isso vai ajudar muito. Eu estava olhando alguns dados a respeito de saúde mental.
diz que 29% dos trabalhadores acreditam que as empresas não se preocupam com a saúde mental do seu funcionário. Você vê? O número de 1/3 das empresas não se preocupam. E, na verdade, o resultado, igual você falou, é uma coisa que diretamente está ligada, né? Porque se ele não cuidar da saúde dele mental, não tiver uma forma do bem-estar dele estar bem-estar realmente, ele vai faltar um dia, faltar 2, faltar 3. Então, eu acredito que a empresa, ela tem que levar muito em consideração isso hoje, né? A saúde mental dos seus funcionários, né? Com certeza. Quando o dono da empresa, ele se preocupa com o bem-estar do seu funcionário, o funcionário ele vai se sentir valorizado. Uhum. Quando tem uma carga horária que seja confortável para aquele funcionário trabalhar, ele vai se sentir valorizado. Logo, o ambiente vai ser melhor. Se existe uma forma daquele colaborador crescer dentro da empresa, ele vai se sentir mais estimulado a querer crescer, a se desenvolver. E quando o empreendedor tem essa visão, a empresa dele vai crescer muito mais. Porque se eu sou um líder que busco liderar e trazer liderança para outras pessoas, mostrando crescimento, mostrando que temos um caminho para ir, a empresa vai muito mais à frente. Agora, se eu sou um líder egoísta, que eu só quero seguidores e não quero uma forma da minha empresa, do meu funcionário ter um bem-estar, a empresa não vai muito longe. Só que as pessoas não têm essa consciência. Tem aquela crença de que se eu dou demais, vai querer tomar o meu tapete ou então vai embora. E na verdade, não. Quais são os principais erros que as empresas hoje têm em lidar com seus colaboradores, voltados para o bem-estar ou a segurança deles? Achar que o funcionário tem que trabalhar só por obrigação. Eu acho que isso é uma crença muito limitante que tanto o funcionário, quando pensa que só fazendo o necessário, só aquilo que eu fui contratado para fazer, ele não vai crescer. E quando a empresa achar que é o mínimo que ela pode dar e é só aquilo ali, também o funcionário vai se sentir desvalorizado e também não vai querer crescer. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Tanto a empresa investir nos seus colaboradores, no seu desenvolvimento, nos seus crescimentos, fazendo com que os funcionários cresçam, quanto o funcionário também querer trabalhar. Porque a gente também está passando por um momento que é aquela geração de não quero trabalhar, eu só quero o mínimo. Mas também quero ganhar muito. E aí não vai para frente. Pouco esforço e o bolso cheio, né? E muitas vezes todo mundo acha acontece. que hoje a internet deixa todo mundo milionário. E na verdade, não. Não é por aí, né? Porque tem umas, assim, é o objetivo de todo mundo, né? Trabalhar é pouco e ganhar muito, né? Eu acho que, eu não acredito que ninguém queira ter isso, né? Mas a gente precisa de uma jornada, a gente precisa caminhar, atravessar algumas coisas pra gente conseguir chegar nesse lugar, né? E muitas vezes a pessoa acha que tá começando a trabalhar, já quer ficar numa posição ali de privilégios, né? E acho que a gente tem que conquistar, né? Se a gente quer sentar numa cadeira melhor, a gente precisa caminhar para até chegar a essa cadeira, né? Eu acredito muito que nós passamos por processos. Então, eu primeiro vou ter aquele momento de aprender. Então, muitas vezes eu vou precisar me esforçar mais e ganhar menos para poder aprender e me desenvolver. Sim. E depois, conforme você vai se tornando experiente, você vai passar para o próximo nível. É igual a vida. Sim. É igual um jogo. Você vai passando para a próxima fase e a dificuldade vai diminuindo, vai aumentando, né? Mas você vai trazendo bagagem para si. Não tem como você chegar ali na última fase, querer sentar na cadeira do CEO da empresa, se você não tem uma bagagem emocional, mental e física para poder se sustentar. Não vai. Segurança e bem-estar é uma cultura ou é um protocolo? Eu acho que é uma cultura. Somente o protocolo não faz as pessoas se desenvolverem. Agora, quando você trabalha isso como uma cultura para a sua empresa, as pessoas ficam melhores,
mais felizes e mais dispostas a querer crescer junto, a dar o seu melhor para aquela empresa ir para onde o líder está levando. A empresa ela está buscando a produtividade, digamos assim. Então, a segurança e o bem-estar faz parte desse desempenho, né? Isso. Exatamente. Como que alinha isso? Mostrando uma cultura desde o início. Quando você trabalha com todo o pessoal, um desenvolvimento, uma cultura, uma moral, tudo aquilo que você quer para sua empresa, as pessoas conseguem ir se ajustando e vivendo nessa ambiência. Agora, não adianta uma pessoa pensar de uma forma e não querer trazer isso para as pessoas. Não tem como trazer cultura para as pessoas, para os funcionários. Não vai dar certo. Hoje o tempo é algo precioso, né? E aí, com essa velocidade que a gente vive hoje em dia, a parte da saúde mental, igual nós estamos falando aqui, é algo precioso. Como a empresa pode trabalhar mais diretamente com os seus colaboradores, identificando chamamos de burnout, né? Que as pessoas chamam, ou a parte de o preventivamente. Como que identificar isso? Eu creio que trabalhando mais próximo dos seus funcionários, seus colaboradores, trazendo consciência para as pessoas e trabalhando mais próximo mesmo dos funcionários. O nosso tempo é o nosso maior ativo. Sim. Então, se você traz uma estratégia, se você busca uma forma de treinamentos, uma forma de conscientização para a empresa com momentos, com períodos, né? Sim. Com periodicidade, Sim. Você consegue identificar melhor, mais próximo, aquelas pessoas que estão talvez trabalhando demais, mas não está produzindo, e aí vai entrando num parafuso. Eu acho que tem dois lados da moeda, né? Tem gente que fica, mais a minha saúde, fica pensando no eu, e tem que lembrar que também a empresa é feita para dar resultado, né? Tem que ter resultado, tem que ter aquela entrega, né? E o resultado a gente mensura com recurso, né? Com dinheiro, né? Há entradas e saídas, né? Então, também tem isso. Às vezes a pessoa, ela quer que esteja num lugar com bem-estar, seguro e tal, que todas as suas necessidades sejam atendidas, mas precisa também ter o outro lado, da entrega, né? Então, eu acho que o burnout, eu já tive um burnout fiquei 2 anos ruim, e foi muito disso, que eu não conseguia identificar o que eu precisava entregar e o esforço que eu fazia. Que aí virou no mental. Aí eu ficava ali. Eu achava que eu estava entregando muito e eu precisava de mais saúde e tal. E ao mesmo tempo eu não estava entregando. Isso internamente, né? Eu sou empreendedor, eu não tenho chefe. Né? Eu sou meu chefe. Então eu tive. Então eu senti isso. Essa disparidade, né? De performance e bem-estar. Né? Então acho que tem que ser um caminho. Tem que estar sempre caminhando junto. Por exemplo, hoje em dia, pelo menos 3 vezes na semana, eu faço o exercício físico. Sim. Tem 3 períodos no dia. Pelo menos um período, de manhã ou à tarde ou à noite, eu não trabalho. Eu não trabalho 3 no dia. A não ser se for uma coisa específica, num período específico. Mas assim, a minha rotina não é mais assim. Antigamente, não. Eu acordava trabalhando e dormia trabalhando. Tanto que às vezes os meus sonhos eram todos trabalhando. Ou seja, até no sonho estava trabalhando. Aí eu acordava já, e assim, era engraçado que às vezes eu acordava, já a primeira coisa que eu pensava que era o sonho que eu tive, eu falava, tem que fazer isso. Eu já, emendava o sonho e continuava trabalhando. Aí cheguei até aquele problema. Então, e como é que a gente pode fazer para a gente conseguir ter esse equilíbrio de saber qual é o meu limite e saber que eu preciso desenvolver esse meu limite porque eu preciso entregar. A gente vive num mundo capitalista, né?
A gente vive num mundo que é performance, performance, performance. Então, como é que eu consigo fazer girar essa chave com saúde, com bem-estar? Eu acredito que quando nós temos o nosso CPF forte, o nosso CNPJ vai avançar. Então, quando você está se desenvolvendo, quando você começa a olhar mais para si, quando você faz uma terapia, quando você toma um sol, você se alimenta direito, quando você faz o uso de atividade física, porque isso tudo vai te dar uma alta performance. Se você começa a ignorar essas pequenas coisas, logo, logo a doença vai vir. O estafa mental vai acontecer, porque é de pouquinho em pouquinho. O micro resultado vai te levar para grandes resultados. Então, a gente tem que olhar para si e ver o que está acontecendo, que está saindo do controle. O que é que eu estou deixando de fazer, que está me fazendo não ter a performance que eu preciso, e eu estou vivendo essa loucura. Então, precisamos tomar sol, precisamos dormir bem. Precisamos entender que na hora de dormir, é a hora de dormir. A gente não pode brigar tanto conosco, a gente também tem que olhar para a gente e se acolher. Quando a gente olha para si e se cuida nesses detalhes, que é o dia a dia mesmo, é mais fácil de você conseguir controlar as doenças, os burnout e essa loucura que vem nos afligindo. Como equilibrar justamente nessa fala, nessa forma que a gente está aqui refletindo, a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Existe hoje as empresas hoje, elas têm políticas específicas para busca desse equilíbrio? Eu acredito que não todas. Sim. Mas muitas. É uma cultura que vem crescendo para grandes empresas que vêm buscando um desenvolvimento e se preocupa com o seu funcionário. Então, dando ali uma carga horária equilibrada, trazendo... Tem empresas hoje que fazem espaços de descanso para os seus colaboradores. Para exatamente você sair um pouco ali do... Trabalho o tempo todo. Então, eu acredito que é uma coisa que tem crescido cada vez mais. Os planos de saúde hoje, as empresas de plano de saúde, elas buscam trabalhar junto das empresas a parte emocional, ou seja, a parte também preventiva, que na verdade, no final da fila lá, se a empresa do plano de saúde não faz um trabalho preventivo junto das empresas, vai bater o plano de saúde com mais intensidade lá. Existe esse trabalho hoje dessas empresas de plano de saúde quanto a isso? Existem algumas operadoras que trazem essa conscientização, porque na verdade o plano de saúde ele é exatamente para prevenção. Sim. Não é para doença. Sim. Quando você faz um plano de saúde com o intuito da prevenção e as empresas trazem essa consciência para as pessoas, para os funcionários, como é que se diz? O sinistro não vai bater lá em cima. Agora, se uma pessoa hoje contrata um plano de saúde com o intuito de só doença, aí aquilo que a gente não olha, uma hora você só está jogando para debaixo do tapete. Então, sim, tem muitas empresas que trabalham com essa oportunidade de prevenção. Essas empresas que trabalham a segurança emocional são empresas inovadoras? Com certeza. Sim. Porque é mais fácil você hoje manter uma terapia do que você viver numa clínica psiquiátrica, por exemplo. Sim. Ou você acabar adoecendo porque o nosso corpo fala. Então, se você está mantendo ali a sua saúde em dia, através de um plano de saúde, uma rotina, eles estão até mesmo controlando os gastos de sinistro de funcionários. Teve um estudo mostrando que em 2024 metade da população sofria, na verdade, tinha sintomas de ansiedade e depressão. A saúde mental é
é o cerne, né, da busca do bem-estar, como a gente está falando aqui. Eu acho que é o principal, vamos dizer, obstáculo do bem-estar com as empresas, não é isso? Sim. Isso está acontecendo com frequência isso, né? Sim. Hoje o mal do século está sendo as doenças mentais. Muitas coisas vêm de crenças que você vai se alimentando. E essas crenças vão te adoecendo. Sentimentos que vão sendo guardados e vão sendo só deixados de lado, que não se trata, uma hora vai Estourar, dar ruim. pipocar, né? Vai gerar um câncer, dores de cabeça, manchas na pele. E quando você vê tudo, o resultado são de pensamentos, são de doenças mentais mesmo. Porque tudo começa na mente. Esse mundo acelerado, você falou, né, que as empresas estão até criando lugares para as pessoas descansarem, né? Aqui no estúdio a gente arrumou um sofá que a galera pode dormir depois do almoço. Esse foi o objetivo, todo mundo tava dormindo nos tapetes, né? Então, já estamos começando, né? Buscando o bem-estar, né? Mas assim, isso é muito importante, assim, a gente que, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho um produtor audiovisual, eu sou músico, e às vezes o palco, a produção, às vezes você passa o dia em ambientes muito barulhentos, em ambientes que às vezes você não tem nem lugar para sentar, né? Então, realmente, quando você tem um lugar, um ambiente que favorece você realmente ter um descanso adequado, né? Não é só um lugarzinho ali para a pessoa, mas é realmente um lugar para a pessoa renovar, né? Porque a carga horária de 8 horas trabalhando direto, se a pessoa tem um pit stop ali, um descanso de 30 minutos após o almoço, a pessoa vai performar muito mais no segundo período, né? E existem pesquisas, aí eu te pergunto, existem pesquisas que empresas que contrataram convênio médico para os seus funcionários, aumentou a performance, ou melhorou a entrega dos funcionários? Olha, se existem pesquisas, eu nunca pesquisei, mas eu tenho clientes que já me deram feedback que sim. Uhum. Mas, claro, trazendo consciência também para o funcionário do motivo do plano de saúde. Que o plano de saúde você não usa ali para abuso. Porque também tem aquelas pessoas que... Toda semana tá indo no médico. Exatamente. Toda semana tá buscando toda segunda e fazer o toda exame. sexta. Deu uma dor de cabeça, sempre, né? Para poder pegar atestado. Então, assim, é trazer consciência. Eu acho que não só o plano de saúde, mas é trazer também a conscientização dos beneficiários que vão precisar, que o plano de saúde está ali como benefício que eu, como empreendedor, me preocupo com o meu funcionário. E de contrapartida, eu também preciso de um retorno. Uhum. O trabalho, né? A produtividade Exatamente. dele. Então, tem empresas, quando trazem essa conscientização e mostra para o seu funcionário que eu estou fazendo um plano de saúde porque eu me preocupo com você e eu quero te dar um bem-estar, com certeza o engajamento, a produção da empresa vai melhorar. Sinceramente, assim, a pessoa que tem a mentalidade de ficar ali pegando toda hora um atestado médico, eu acho que assim, quando a pessoa tem necessidade de fato, né, lógico que a pessoa tem que usar desse benefício, mas, por exemplo, eu entrei numa empresa agora que primeira vez que eu tô tendo um chefe, e quando eu entrei, o chefe falou, olha, você vai estar liderando uma equipe, e se você quiser demitir todo mundo, você pode demitir, porque eu acho que a gente pode ter uma equipe muito melhor. Aí passou 1 mês, 2 meses, ninguém faltou nenhuma vez dessa equipe. E assim, todo mundo entregando do melhor possível, sendo sempre muito prestativos e tal. Eu falei, cara, eu não vou demitir ninguém. Porque assim, o cara chega às vezes gripado, numa segunda-feira ou numa sexta-feira tá lá, que a gente, dentro da sala técnica de audiovisual, geralmente o ar-condicionado é muito, muito forte por conta dos equipamentos. Aí o cara com casaco assim, você vê que o cara tava doente ali, mas ele queria entregar, ele não queria deixar ninguém na mão, porque era importante ele estar ali, né? Então,
esse tipo de mentalidade é importante, né? E eu acho que assim, se o empresário ele tem um colaborador que tá abusando disso, cara, a segunda ou terceira vez, tchau, né? Eu penso assim. Mas hoje, Vitor, eu sinto que, acho que uma particularidade, a gente hoje esbarra muito na legislação trabalhista hoje, né? Tem muito a ver com isso, né? Eu, como empresário, também diretamente ligado com colaboradores, eu vejo isso. Que é difícil hoje você manter, vamos dizer, uma empresa com funcionários bem, vamos dizer, que buscam a produtividade, que quer crescer junto da empresa, junto com você, né? Hoje, como que é tabu ou não é tabu? Um plano de saúde é pela idade da pessoa? Como que é isso? Os planos de saúde, eles são por faixa etária. Por faixa etária. Por exemplo... Quanto mais velho, mais caro. Exatamente. Porque se acredita no sinistro, né? Conforme mais idade, mais você vai utilizando. Então, por exemplo, de 0 a 18 anos é um valor, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, e a última faixa etária é de 59 e mais. E aí não reajusta mais esses valores. Então, a cada 4 anos, depois dos 18 anos, aí vem as faixas etárias e aí vai havendo os reajustes. Existe com doença pré-existente, você tem a possibilidade de fazer plano de saúde? Sim. Aí vai cumprir a carência de CPT, que é a cobertura parcial temporária para aquele problema de saúde. E tem as outras carências que já são normal. Você no início havia me perguntado, Sim. Eu não respondi sobre as carências. Sim. O plano de saúde para não ter carências são para empresas a partir de 30 vidas para frente, e aí as pessoas ficam sem carência, ou por um aproveitamento de carência, portabilidade. Agora, nunca tive plano de saúde, vou contratar, vou ter carência? Vai. Sim. Acontece muito, por exemplo, em caso de gravidez. A carência para parto são 300 dias. Quantas meninas chegam em mim e falam, eu quero cobertura para parto, eu já consigo ver. Falei, você que tá grávida? Tô. Falei, então, infelizmente, não vai, porque a carência são 300 dias para qualquer plano de saúde. Não tem essa de, vou pagar, então, os meses. Não dá. Então, você faça o seguinte, se planeje. Quer ficar grávida? Faça um plano de saúde hoje. O ano que vem fique grávida. Não é isso? Não são 300 dias? São 300 dias para ganhar o neném. Então por ótimo. exemplo, você melhor contratou, ainda. Você 2 contratou meses, o plano. Exatamente. Antes de executar o negócio, espera 2 meses. Se planeje. Exatamente. O problema é que as pessoas não planejam e aí não tem um plano de saúde, acha que nunca vai precisar e agora aconteceu. Aí a gente senta e chora junto. Não tem o que fazer. Os planos de saúde hoje são caros? Depende do que seja caro. Porque existem planos para todos os bolsos. Tem aquele que vai te atender nos melhores hospitais e tem uns que vão ser mais restritos, mas vão dar toda a cobertura também que a pessoa precisar. Sim. Então tudo depende. Depende de faixa etária, depende de tudo. Depende de cada situação econômica da pessoa. Tem planos para todos os gostos. Um dia eu tava conversando com um amigo, assim, e a gente tava vendo, né, os planos, assim, né, os planos de saúde, né. Tem médicos que não atendem nenhum plano de saúde, nenhum convênio, né, eles não atendem nenhum plano de saúde. Tem algum plano, assim, que realmente tem médicos melhores? Tem muitos planos que têm médicos bons e também que trabalham com reembolso. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, mas aquele meu médico específico, ele não atende por plano de saúde. As operadoras, elas trabalham com um nível de reembolso. Tem um valor fixo. Então, assim, digamos que a consulta é R$600. Eles não vão me reembolsar os R$600, mas eu vou te dar um exemplo da Amil, por exemplo. Ela tem reembolso aí de R$240. Então, dá para poder estipular ali mais ou menos. Uma consulta de R$300, digamos assim, né? Exatamente. E tem médicos muito bons. Eu mesmo tenho um plano de saúde, eu não tenho o que questionar do meu plano.
Eu gosto muito e nunca errei, né? Claro que tem médicos que deixam muito a desejar. Mas eu acredito sim que dá para ter um bom atendimento pelo plano de saúde. Agora, vamos falar um pouco mais dessa parte de mentalidade que a gente estava falando, né? Sim. Quando uma pessoa tem ali uma microempresa, né? E ele vai contratar os primeiros funcionários, geralmente até ele pensar em ter esse benefício de plano, né? Para os funcionários e tudo, é uma caminhada, né? Ninguém já começa do zero, cara, meu primeiro funcionário já vai ter plano e tarará. Eu não conheço ninguém que começou assim. Geralmente, aí é a primeira pergunta, né? Ainda ligando com o plano. Para eu sou empresário, eu contratar o plano para os meus funcionários, tem que ser funcionários com carteira assinada, é isso? Ou hoje não? Já existe a possibilidade de você contratar com um prestador de serviço. Então, tem operadoras que já dá essa opção, porque hoje o mundo se adequou. Não é só CLT que trabalha para as empresas, tem os PJ. Então, dá para fazer também dessa forma. Mas assim, não necessariamente você tem a obrigação de pagar o plano de saúde para o seu funcionário. Muitas vezes você vai permitir com que o funcionário faça pelo plano, se você não tem a condição de poder pagar um plano para o funcionário, mas o funcionário vai ter a opção de pagar um plano de saúde mais em conta e vai ser descontado na folha. Às vezes você não tem como pagar 100%, mas você paga um percentual, ou infelizmente você não consegue pagar, mas o funcionário consegue estar adequando ali pelo valor do plano e você tem essa disponibilidade para poder estar descontando do salário deles. Então, assim, existem muitos perfis. Depende muito de cada empresa para poder estar adequando. Existe a pessoa jurídica, a MEI é caracterizada como pessoa jurídica para plano de saúde? MEI? MEI, microempreendedor individual. MEI. Sim. Alguns planos aceitam. Não são todos mais. Mas alguns planos aceitam. Algumas operadoras aceitam, sim, como um PJ. A partir de 6 meses, já dá para fazer. Quando a pessoa tem o MEI. Ah, tia, se eu quero fazer para mim e para o meu esposo e para o meu filho, pelo meu MEI, posso? Pode. Dá para fazer. Interessante. Muito e bom. ainda sai mais barato do que um coletivo por adesão ou uma pessoa física. O que hoje as empresas fazem com mais ênfase são a participação? Com qual participação? Normalmente, quando a empresa vai custear o plano de saúde para o colaborador, eles fazem com essa contrapartida. Porque aí a coparticipação, o colaborador vai... Fica mais em conta para a empresa, digamos assim. Fica mais em conta para a empresa e é uma forma de controlar também o uso para não vir abusivo para a empresa. É uma forma que muitas empresas contratam hoje, porque aí a pessoa vai pagar a coparticipação dela. Então, ela vai ter uma consciência. Eu vou ficar usando torta direito o plano aí desnecessariamente? Não vai. Vai usar quando de fato precisa. Jessie, como é que você chegou nesse universo? Conta um pouco da sua história. Então, minha mãe, ela trabalha com plano de saúde, ela foi funcionária da Amil por muitos anos. E aí, ela abriu o escritório dela. E quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar com ela com plano de saúde. Foi engraçado porque quando eu comecei, eu estudava ainda, eu estava na escola, foi um namorado meu que minha mãe convidou para trabalhar. Foi o primeiro dia dele, eu saí da escola e liguei. E aí, como é que tá? Ele falou, não dou conta de fazer uma ligação. Aí eu falei, tô indo para aí. E eu fui pro trabalho da minha mãe, sentei lá na cadeira do lado dele, falei, mãe, como é que faz? E comecei a ligar, e foi assim que eu comecei a trabalhar com plano de saúde. E esse ano completam 17 anos, ou seja, metade da minha vida eu trabalho com plano de saúde. E aí eu vim só aprimorando e tem 2 anos que eu abri a minha empresa mesmo. O que você faz nessa empresa especificamente? Ainda tudo. Tudo. Eu vendo, eu trabalho com pós-venda, eu capto os clientes. Eu sou ainda eu presa. Mas estou me desenvolvendo através do... Entramos, né? Conheci o Vitor, inclusive, lá na Moai, que é um clube de empreendedorismo. Sim. E escolarização para empresários, para fazer as empresas crescerem. E eu estou gostando muito das experiências. Mas já são 17 anos de experiência
aprendendo a ser empreendedora e a descobrir esse novo mundo. Mas eu gosto muito, é algo que eu gosto de fazer, é trabalhar com plano de saúde. Sou formada em Direito, sou casada, tenho uma filha de 11 anos e é isso. E por que você gosta de trabalhar com plano de saúde? Eu me identifico em cuidar de pessoas. Por exemplo, eu dou o pós-venda não é só porque é obrigação, porque tem gente hoje, tem corretores e corretores, tem gente que vende o plano e tchau. Eu não. Eu tô ali, eu auxilio. Muitas vezes o cliente quer contratar o plano, mas para ele não é bom, ele tá trocando aquele plano. Eu explico tudo. Então, assim, eu não quero ganhar o dinheiro do meu cliente a todo custo. Eu quero poder agregar na vida da pessoa. É o bem-estar. Exatamente. Então, é o que eu busco fazer. Então, eu cuido dos meus beneficiários, de quem contrata comigo. Qual o conceito que você traz de bem-estar? Cuidar de pessoas, o autocuidado, cuidar da saúde, vem o autocuidado, né? É o estilo de vida. Cuidar da espiritualidade, a alimentação, cuidar da nossa mente, aprender, sempre estar lendo bons livros, ouvindo podcasts, aprendendo com pessoas. Excelente. Eu vejo que bem-estar é você se sentir bem, né? Você estar bem. Sim. Mas é o presente, né? Não é, o bem-estar não é o futuro, nem o passado, né? Você não tem como, eu tô com bem-estar amanhã. Impossível. Não tem como. Tem que ser agora, né? Eu tenho que me sentir bem, mesmo com todos os problemas que estão acontecendo, tô me sentindo bem. Mas para a gente ter isso, a gente tem que ter inteligência emocional, a gente precisa se sentir bem com as pessoas que a gente tá perto, porque se a gente tá do lado de uma pessoa que a gente não gosta, é impossível a gente sentir bem-estar. A gente vai querer matar a pessoa. Na verdade, eu difícil, terminei de ler, eu participo de um clube do livro, e nós terminamos de ler Mais Esperto que o Diabo. Sim. E no livro fala muito sobre isso, sobre pessoas que estão à nossa ambiência. O nosso cérebro vai se conectar. As pessoas com que eu ando mais intimamente, vou me conectar com aquelas pessoas. Então, se eu quero um bem-estar no meu trabalho, eu preciso saber ali onde que eu tô, porque tem ambientes que são tóxicos. Concordo. Então, tudo isso vai gerar bem-estar. O lugar que você trabalha, as pessoas com quem convive. E se você quer viver uma vida de bem-estar, você vai ter que aprender a tirar pessoas da sua vida. Pessoas que são negativas. Porque tudo isso é meio. É o meio que você vai você vai jogar pra fora. Então, a ambiência, as mesas que você senta, as amizades que você cultiva, até mesmo com família. Se você tá num ambiente que é tóxico, que vive no meio de uma briga, até ali tem harmonia. Porque no meio do negativo também tem harmonia. Então, é saber aonde você vai estar, vai fazer toda a diferença pro seu crescimento, pra você afundar de vez. Em guerras tem harmonia, tem conexão, e ambientes prósperos também tem. Se você chegar numa casa onde a escassez reina, você vai ver tudo quebrado. Sim. Agora, se você chegar num ambiente próspero, você vai ver uma coisa bem... Até o cheiro é diferente do lugar. Então, tudo isso vai te gerar uma vida mais saudável. Começando pela mente. Pelas crenças que você alimenta. E eu vou alimentar um certo tipo de crença a depender daquelas pessoas que eu vou estar andando. Daquelas mesas que eu vou estar sentando. Concordo. E a pessoa, às vezes a pessoa fala, eu vou deixar de andar com a pessoa porque a pessoa é negativa, a pessoa tóxica. Não necessariamente a pessoa é 100% negativa ou 100% tóxica. Mas naquele ponto, por exemplo, vamos falar de trabalho. Eu só falo de trabalho, eu não falo com meus amigos, com todos os meus amigos de infância, que são meus amigos desde que eu nasci praticamente. Alguns eu não falo de negócio. Porque a gente, pensa em ser
funcionário público. Eu nunca pensei nisso. Então, assim, a mentalidade dele para isso é bem diferente da minha. Então, assim, se eu ficar falando com ele desse tipo de assunto e ele falar comigo desse assunto, vai ser tóxico para os dois, porque pensam diferente. Eu acredito que o propósito é a chave, né? Quando a gente tem um propósito na vida, é lógico que para chegar no propósito a gente vai ter que transformar algumas atitudes, algumas e muitas atitudes, certo? E eu vejo também que o passado, quando as pessoas levam o passado, a gente tá falando de bem-estar, né? Já tá filosofando, mas tá legal isso, tá legal, tá bom. Que na verdade o bem-estar tem tudo a ver com isso, né? Tava falando de livro, eu li um livro esses dias, A Biblioteca da Meia-Noite. Gostei muito do livro, porque o livro fala... a pessoa chega num determinado momento da vida que ela começa a voltar todos os momentos que ela se arrependeu. Fala, eu poderia ter feito isso. E aí a consciência eleva ela para viver aquele momento onde que ela achava que aquilo seria o momento da vida dela. E ela passou por inúmeras situações que a vida dela não era daquele jeito. Que, na verdade, ela tinha que ser ela mesma naquele presente, naquele momento. Né? Porque, às vezes, as pessoas ficam no passado, em arrependimentos e vivendo coisas que não vale a pena. Sim. Aonde você precisa ressignificar. Porque se você não ressignifica, você fica preso naquele momento. Sim. E, inconscientemente, sempre você vai voltar para aquelas mesmas situações. É igual você acabou de falar, a pessoa precisou viver de novo para ela poder aprender. Sim. E muitas vezes ela não aprendeu. Enquanto ela não aprendeu, ela vai continuar repetindo o mesmo ciclo. Por quê? Porque foi o que você aprendeu lá atrás a viver. Então, se você não ressignificar aquele momento, você vai levar isso para outras áreas da sua vida. Se for positivo, ótimo. Agora, se for for algo negativo que você tem, mas eu não sei por que isso me acontece. Mas, de novo, quando você olha para trás, tem um vídeo da Mandy Tomás. Eu vi essa semana. E é uma coisa que deu muita clareza para mim, somado com o livro Mais Esperto que o Diabo. Ela fala exatamente o seguinte: o meu passado vai me levar, vai me conectar com o meu futuro. Então, eu preciso olhar para trás e falar assim, o que eu fiz que deu muito ruim para eu não repetir? E o que é que eu fiz que deu certo para eu poder replicar? E isso vai crescer. Então, isso em todas as áreas da vida. Você vai olhar para trás e você vai falar o que foi que eu fiz que eu posso melhorar? E o que é que eu fiz que eu posso potencializar? E no Mais Esperto que o Diabo fala sobre isso, sobre você acreditar e sobre você fazer essas mudanças na sua vida. Esse é o propósito do Lamparina, a gente trazer convidados, pessoas que têm a sua trajetória de vida e a gente colocar em cima da mesa e a gente trazer essa história. Né? Esse que é o propósito mesmo do Lamparina. Por isso que é uma passagem bíblica, né? E a pessoa fala, então quer dizer que vocês são cristãos. Não tem nada a ver. A gente está falando de uma passagem que eu sinto que tem a ver. Você trazer a luz para cima. A luz é o quê? Todos nós somos luz, né? Cada um num nível, né? Não quer dizer que agora eu sou luz que você aclarando todo mundo. Nada a ver. Acho que eu ainda tenho muito a melhorar para eu poder... Acho assim, se eu conseguir fazer alguma diferença na vida dos meus filhos, já tá um caminho legal, assim, né? Tiessa Meira. Isso. Bem-vindo ao Lamparina Cash, foi um bate-papo legal, falamos um tanto de coisas, falamos de segurança, falamos de bem-estar, falamos de plano de saúde, falamos de espiritualidade, falamos de Deus, e assim, eu acho que isso é bem legal, um podcast assim, rico e que tenha conteúdo. Então, foi muito bom tê-lo aqui, suas considerações e é isso. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder agregar aí um pouquinho, e espero voltar outras vezes para poder aprender mais com vocês e de alguma forma ensinar também. Legal. A gente sempre diz, né? A porta está aberta quando você quiser voltar para a gente falar de outros assuntos também. É só a gente se conectar novamente e ter outras oportunidades. Como é que faz para as pessoas te encontrar nas redes sociais, para te conectarem também? Eu tenho o meu Instagram profissional, que é o Tiessa Planos de Saúde, e tenho o meu pessoal, que é o Tiessa.meira.
Eu tô ali nas 2 redes sociais, sempre trazendo novos conteúdos, sempre trazendo um pouco de estilo de vida e buscando agregar mais, cada vez mais na vida das pessoas, sendo a luz do mundo que Deus me pediu para ser. Muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Lamparina Cash aqui na capital federal. Nós somos aqui de Brasília. Brasília, durante muito tempo, foi basicamente uma terra de concurseiros e servidores públicos, né? Antigamente, o pessoal entrava no escola, ensino médio, faculdade, pensando em fazer virar servidor público. Virar servidor público. E hoje em dia a gente já tem uma grande número de pessoas que estão empreendendo. Tem diversas empresas grandes que estão no Brasil afora. Então, Brasília é uma efervescência, né? Para quem não conhece, quiser conhecer. E o Lamparina Cast está aqui, no coração do Brasil. É isso, conectando pessoas aqui. Tem pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, de Portugal, nos Estados Unidos. E aí vai, no Brasilzão afora aí, pessoas, e no mundo afora, pessoas que nos acompanham. Então, um abraço a todos e até a próxima.